Queridos irmãos, boa noite. Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero dizer que para mim é uma alegria, um prazer voltar a esta casa, a este santuário, rever muitos irmãos, amigos, professor Ramos. Já fomos abençoados com esses louvores clássicos, a gente vê que a igreja participa, conhece, interage, e louvamos a Deus por isso. Quero agradecer ao professor Índrios pelo convite para participar de uma semana tão magna, tão importante, tão relevante, que edifica a igreja. Este é um tema que sempre que estudamos sobre ele, nos empolgamos, porque renova a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vontade de encontrar com o nosso Rei, o nosso Senhor. E já encontramos aí o professor Gil, logo de entrada, muito bom rever o professor Gil. Nos conhecemos desde a juventude e Deus tem nos direcionado nesse caminho. Fazia parte da escola dominical e conheci Gil na escola dominical em Bahia. E hoje nos seminários ensinando. Ele, além de professor, escritor, muito bom. Glória a Deus pela vida dele. Misael já esteve por aqui, já. Professor Misael também, um amigão, irmão em Cristo, conheço desde a adolescência dele. E Deus sempre vocacionou o Misael para o ministério do ensino. Foi notório, não tinha como esconder que Deus estava chamando para isso. E Deus tem abençoado os seus filhos. E o outro preletor que eu não conheço, eu vi aqui na... Sim, a Priscila eu conheço, Priscila, professora de Libras. E tem um professor lá que eu não conheço, é esse que eu falo. Mas, queridos irmãos, tratando de um tema tão amplo, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 20, que é o texto áureo desta temática das grandes escolas. E já estava com saudade de vir aqui, viu? Eu vim antes da pandemia. Apocalipse capítulo 20. E se tem uma coisa que os teólogos estão de acordo, é que na escatologia eles não estão de acordo. Pode acreditar. Grande Brito, prazer, viu? Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 7. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém? Até aqui, vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e sem oração não chegamos em lugar nenhum. A oração é tão necessária que Jesus, sendo Deus, ao encarnar, orava. Diz que Napoleão Bonaparte chegou no campo de batalha de Waterloo e ele deu um grito para seus soldados. Disse: homens, eu quero que vocês lutem neste dia como se não dependesse de mais ninguém a não ser de vocês essa batalha. E houve um grito eufórico de guerra ali. Os homens, aí ele estendeu as mãos para fazerem silêncio e disse: eu quero que vocês orem neste dia como se nada dependesse de vocês. E é assim que nós vamos fazer. Vamos para a guerra, vamos doar-se o máximo, mas vamos orar primeiro como se nada dependesse de nós. Amém? Então oremos. Pai, no nome de Jesus, nos prostramos com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa vida diante do Senhor, da sua soberana presença, da sua graça maravilhosa, do seu poder, pois só o Senhor é Deus. Queremos te louvar por tua santa e inerrante palavra que acabamos de ler, te agradecer pelo privilégio de tê-la conosco, diante dos nossos olhos, nas nossas mãos e acima de tudo em nosso coração, pelo privilégio de conhecê-la, Senhor, por tua graça, por nos revelar a tua verdade, por nos atrair com tuas cordas de amor, e aqui estamos para louvar-te. Nesta hora que vamos empreender em mais uma missão, pedimos que o Senhor nos dê a graça necessária, a condição e a capacitação que não temos, para que teu nome seja glorificado. Que o Senhor abençoe cada mente para que possa compreender as questões complexas, que possam compreender aquilo que é necessário para a vida, aquilo que nos edifica, aquilo que glorifica o teu nome, aquilo que edifica a igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos santos em Cristo Jesus, é com alegria que vamos introduzir esse tema, as escolas teológicas do milênio, ou as correntes do milênio. O que é o milênio? Quais as escolas? Qual a sua importância para nós? É bem verdade que numa palestra nós não temos como trabalhar o panorama histórico de cada escola, quais as referências adotadas, quais os princípios exegéticos e hermenêuticos que existem por trás de cada escola. Nós temos aqui, eu recebi 1h e 50 minutos para falar para vocês. Foi? Eu estou cometendo um equívoco, foi 50 minutos. E nós vamos resumir o máximo. Então o que eu fiz? Eu enxuguei tudo que temos e colocamos aqui em poucos slides, pontuando as questões essenciais de cada escola, tentando diferenciar ao máximo cada uma delas, para nos aproximarmos desse conteúdo e deixar as questões complexas de lado, nos aproximar daquilo que é essencial. A nossa referência bibliográfica está no final, você pode investir. E tem um livro que eu indico, que é o principal, o de Millard Erickson, que diz Escatologia ou a Polêmica do Milênio. Esse é um livro fantástico porque ele descreve, primeiro, a origem histórica de cada uma, os principais fundamentos, os pontos positivos e os negativos de cada escola. Então, é bem interessante, por conta disso, ele trabalha de forma bastante neutra, e isso contribui muito
para o nosso crescimento. Então vamos juntos. As escolas teológicas do milênio. Falar de milênio, sempre vem essa figura do leão e do cordeiro. São duas figuras emblemáticas, representativas. Por quê? No livro de Isaías, por 2 vezes, diz que o lobo, o cordeiro e o leão pastarão juntos, e o boi. E esses textos se tornaram assim basilares para algumas escolas, não todas, desse detalhe. Então, vamos para as questões principais, pontuando. Deixa-me ver se eu já acertei aqui. É ali, né? Passando ali, vai. Pegou? O apressado. Fui apressado. Não devia ter mexido no botão. Ver se eu... acendeu agora. Culpado aqui sou eu. Bem, podemos dizer juntos a primeira questão? Quais... Irmãos, me perdoe a ofensa, mas o povo de Deus é um povo belo, que tem uma voz extraordinária. E aqui tem contralto, aqui tem tenor, tem soprano, e nós vamos ler igual um coral, afinados. 1, 2, 3. Quais? Que coisa linda, irmão. A igreja é uma coisa bela, é? Segundo. Irmãos, quais são as escolas do milênio? Quais são as diferenças? Porque se nós entendermos, fica mais fácil. Terceiro, qual é a ortodoxa? Essa é uma pergunta importante. Porque a palavra ortodoxia é de 2 palavras gregas. A palavra orto, que quer dizer correto, e doxa, quer dizer opinião. A opinião certa. A opinião correta. Você fala ortodontia, corrigir o dente, colocar na posição certa. Ortopedia, corrigir o pé, né? Então, ortodoxia é a opinião correta. Qual será a correta se tem muitas escolas com distinções? E aí, vamos lá. 1, 2, 3. Será que nas escolas do milênio tem uma que é ortodoxa? Tem uma delas que é heresia? Sabe quem consegue responder isso com facilidade? Quem defende uma escola, logo a dele é ortodoxa. E o resto é heresia. Então, sempre que alguém se apega a uma escola, a dele é ortodoxa. O resto é duvidoso. E é aqui onde mora o problema. Mas será que ele está correto fazer da sua única ortodoxa o resto herética? Irmãos, olha só, a origem da palavra milênio, ela vem do latim, porque o texto do Novo Testamento foi escrito em grego e foi traduzido depois para o latim, a Vulgata Latina. E na Vulgata, a palavra milênio, que é uma palavra composta dessa palavra que está mille anis, literalmente 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, essa palavra aparece 6 vezes, mille anis, que é a palavra que está embaixo em grego, kilia ete. Essa palavra kilia ete, aí você tem a palavra quilômetro, quilo, dessa palavra, quilia.
E aí gera a palavra os quiliastas, os que defendem a doutrina do milênio, pelo nome grego, são os quiliastas. Quilia. Essa é a palavra grega, está escrita em grego, quilia ete. E essa palavra aparece 6 vezes e em um único livro, que é o do Apocalipse, em uma única passagem, que é o capítulo 20. Fora daqui você não tem nenhum outro lugar. Agora, quem conhece aqui a doutrina do arrebatamento? Que a igreja será arrebatada. Essa palavra arrebatamento, ela não tem na Bíblia literalmente e nem tem de forma clara. Existe o verbo, nós seremos arrebatados, uma única vez na carta aos Tessalonicenses. Porém, a doutrina existe com esse nome, arrebatamento. Veja que, às vezes, a doutrina parte de um texto que está lá e cresce. E essa doutrina aqui, especificamente, é a que mais ganha destaque. Por que milênio? E qual a diferença de uma escola para outra? A diferença, ela é muito clara. E aí se formam as escolas, e nós vamos ler mais uma vez. Todos juntos, 1, 2, 3. Quiliasta. Os quiliastas são os primeiros intérpretes da doutrina do milênio. Eu vou falar com mais detalhes no transcorrer. Agora é só os tópicos da nossa fala. E aí vem da palavra quilia, até o 3º século da igreja, que é o chamado período patrístico. Por que patrístico? Que é o período dos pais da igreja, o período pós-apostólico. Então, esse período da patrística, existia um grupo que defendia o milênio literal. Eram os quiliastas. Depois surge, número 2, o pós-milenismo, que vai surgir e ganhar a Idade Média para frente. Essa é uma doutrina que ganhou força dentro da tradição reformada, esfriou e agora está retornando, principalmente em nossa nação, com muita força. O pós-milenismo, essa daqui. E tem uma editora no Brasil que está publicando muito o seu material e divulgando essa visão pós-milenista. Terceiro, amilenismo. A palavra milênio, precedida da letra A, que tanto no latim quanto no grego, se colocar um alfa na frente, torna a palavra negativa. Ou seja, é o não milênio. Mas esse amilenismo, que esse não milênio, não é uma negação do milênio, é uma negação do milênio literal. Precisamos ter esse cuidado para dizer, não acredita no milênio, não acredita no milênio literal. Essa é a proposta do amilenismo, que é uma das doutrinas que ganha maior notoriedade entre os reformados. Entre a doutrina reformada. E temos o quarto, todos juntos? O pré-milenismo é uma visão que ganha destaque na era moderna. Nós sabemos que a Idade Média começou com a tomada, aliás, com a queda do Império Romano em 476. O Império Romano tombou e aí começou a Idade Média. Deu fim ao período clássico da Antiguidade Clássica. E a Idade Média, ela seguiu com 2 períodos, quando se completou 1000 anos, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Até 1400, eu acho, 53, a tomada de Constantinopla pelos turcos, deu um basta na Idade Média e começou a Idade Moderna. A Idade Moderna hoje é dividida em pós-moderna, contemporânea e depois pós-moderna, mas sem ter quebrado o vínculo com a modernidade, tudo é Idade Moderna ainda, para muitos historiadores e sociólogos.
E isso também tem influenciado as escolas teológicas, as visões, as concepções, e sempre a igreja está vivendo o seu contexto, a sua era, o seu tempo. E quinta escola, 1, 2, 3. É interessante porque essa escola ela vem ganhando força no Brasil. Essa escola é uma escola, de fato, bem sugestiva também, né? Assim sendo, do ponto de vista teológico, nenhuma escola é herética. Todas partem de um princípio ortodoxo. A ideia de chegar a concepções diferentes pela própria Escritura não torna nenhuma escola herética. Todas estão dentro da ortodoxia. Todas são bíblicas. E aquele que pensar que a sua, de fato, é a ortodoxa, ele está sendo sectário. Não está sendo justo com a igreja, porque existem tradições gigantes, fatias gigantes da igreja de Cristo, adotando aquela doutrina. Então, na hora que eu faço da minha a única digna de aceitação e os outros são heréticos, o fato de você escolher essa escola, parabéns, glória a Deus por isso, segue em frente. Não torna do outro herética. Torna diferente da sua, mas não herética. Aqui é um princípio de alteridade, somente. Mas não de heresia e ortodoxia. Isso aqui precisa ficar bem claro, porque tem pessoas que se apegam à sua doutrina como a única fonte de verdade. Existem doutrinas nas Escrituras e na tradição cristã que, de fato, são pilares inegociáveis, que há um comum acordo entre todas as igrejas cristãs que são ortodoxas, conservadoras. Uma delas, doutrina da Trindade. Nenhuma pensa diferente da outra. No dia que uma igreja cristã tentar reduzir a pessoa de Jesus à heresia, tentar reduzir a pessoa do Espírito Santo à heresia. Então, a doutrina da Trindade, ela é unânime entre presbiterianos, congregacionais, batistas, assembleanos, muitas linhas clássicas aí, ou modernas do neopentecostalismo. Essa é uma doutrina pilar do cristianismo. As duas naturezas de Jesus não tem como negociar com ninguém. O pensamento é unânime. O conceito que a Bíblia é toda inspirada é unânime entre todas as igrejas tradicionais conservadoras. O conceito de inerrância das Escrituras é o mesmo. O conceito de revelação é o mesmo. Agora, quando diz assim, batismo nas águas, aí muda. Uma igreja é imersão dentro do tanque. E aí, os batistas, que trouxe essa tradição para o mundo. Começando com os anabatistas, depois os batistas. E há um outro grupo que trabalha por efusão. Não joga dentro do tanque, derrama muita água sobre a cabeça. E existe um grupo que faz aspersão, pouca água sobre a cabeça. Salpica, é simbólico, está batizado. Veja, não temos unanimidade na doutrina do batismo. Não temos. E isso existe um conflito histórico que hoje dificilmente alguém vai brigar por ele, os mais instruídos. Isso é coisa do passado. Tem coisas que no passado era motivo de confusão, hoje não é mais. Não há necessidade de brigar por essas coisas. E eu não sei se essa minha fala aqui compromete alguma coisa, mas qualquer coisa eu estou apto para me dar satisfação. Essa é a minha forma de pensar, que não há necessidade. Se você estudar historicamente as razões pelas quais cada escola adota e tradição cristã aquele modelo de batismo,
não há motivo para a gente brigar por isso. É lá. O problema do milênio, ele gira em torno da natureza e do tempo. Se você entender essas duas coisas, veja como é simples. Eu tenho 5 escolas. Eu só preciso entender essas duas coisas para diferenciá-las. Que o problema gira em torno da sua natureza. O milênio será literal, físico. Então, a natureza do milênio é física, é literal, vai acontecer literalmente. Essa é uma questão. Se for, então essa escola, o seu tempo é o futuro. Porque Cristo vai reinar sobre a terra, literalmente, fisicamente, visivelmente, num reino físico literal, envolvendo todas as nações. Então, a natureza e o tempo do milênio. A outra classe vai defender que o milênio é simbólico ou espiritual. A sua natureza não é literal, não é física, é simbólica ou espiritual. E quanto ao seu tempo de acontecimento? É presente. Porque é presente, ele já está acontecendo. Enquanto o irmão está sentado do lado de uma cadeira, sonhando em reinar com Cristo, passear entre urso, leão, cordeiro, tudo junto, e ver Jesus no trono sobre as nações, está sonhando com essa era dourada, o outro olha para ele e diz: eu já estou no milênio faz tempo. Aí ele diz: como você está no milênio? Se nada foi alterado ao nosso redor, a não ser a nossa pessoa de transgressor para alguém redimido e com o pecado controlado. Porque a escola de cada um determina a sua cosmovisão e a sua forma de perceber. Então, uma diz respeito às escolas que trabalham com essa natureza do milênio literal, física, histórica, e aquelas que trabalham com a natureza espiritual, simbólica. Uma pensando no milênio para o futuro e a outra já vivendo o milênio no presente. É interessante que, se o milênio já estiver acontecendo, aquele que está esperando para o futuro está vivendo o milênio e não sabe. E se o milênio é futuro, aqueles que pensam que estão vivendo o milênio não sabem que ele ainda vai chegar. Percebe? Dá para brigar por isso, irmãos? Não dá, não precisa, não é necessário. Basta compreender qual é a visão do outro, fica mais fácil. O lado da moeda que ele está olhando fica mais fácil. Então, dando continuidade, vamos para a primeira escola. Os quiliastas. Os quiliastas, eles defendiam um milênio literal e futurista. Os 3 primeiros séculos da igreja, a era patrística. Alguns defendiam que Cristo voltaria ao completar o ano 1000. Ou seja, quando a igreja chegar, depois de Cristo, morte e ressurreição, eu deixei o PDF aqui no computador, manda para o grupo da igreja, se for preciso, distribui para o pessoal aí, tá certo? Se tiver erros de português, porque eu tinha muito material e ajustei assim de última hora, não deu tempo minha filha corrigir, que ela me ajuda hoje nisso, né? E minha esposa. Mas tá aí, irmãos, essa é a ideia principal. Quando a igreja completasse 1000 anos, Cristo voltaria e implantaria o milênio, os quiliastas. Essa era uma visão dominante na igreja, mas eles estão esperando o milênio para o futuro, mas um futuro próximo, na concepção dos quiliastas, um futuro próximo. E esse milênio é literal, está dominando o pensamento da igreja.
e seria inaugurado o milênio. Essa era a proposta dominante na tradição da igreja. Porém, aconteceu que um donatista, a seita fundada por Donato, que sofreu resistência de Santo Agostinho na África, em Hipona. E Santo Agostinho foi opositor dos donatistas por muito tempo. Mas um líder dos donatistas, chamado Ticônio, foi o primeiro que interpretou que o milênio não era literal, mas já teria sido inaugurado com a ressurreição de Jesus. E que a ressurreição escatológica, a primeira ressurreição, ela não vai acontecer, ela já aconteceu quando a pessoa confessou Cristo como Salvador. Essa ressurreição é espiritual, não literal. É o novo nascimento. Essa proposta de Ticônio se espalhou pela África e Santo Agostinho, o bispo da igreja, aquele homem que ficou conhecido porque vivia uma vida profana e imoral, e sua mãe era cristã, Mônica, e ele se converteu lá na Itália, em Milão, na casa de seu amigo Alípio, no jardim, lendo a carta aos Romanos, e se tornou um dos maiores defensores da fé cristã, um dos homens que organizou o pensamento. A doutrina calvinista tem toda uma base em cima de Santo Agostinho. Martinho Lutero era da ordem de Santo Agostinho, Calvino também, então todos beberam na fonte de Agostinho. E ele ficou conhecido pela igreja como Santo Agostinho. E Agostinho, ele fez resistência aos donatistas, a seita de Donato, mas se identificou com essa interpretação. Ele que estava com a visão de um milênio futurista, um grande sábado, um grande descanso para a humanidade, seria um grande Shabat, porque está escrito em Hebreus 4 que resta um sábado para o povo de Deus, um grande descanso. Hebreus capítulo 4, ele estava nessa concepção, mas agora ele fez uma releitura dos textos, se identificou com a doutrina e mudou a partir daí. E uma das razões que vai influenciar Santo Agostinho é a queda do Império Romano, que já começa com a queda dos bárbaros na África, derrubando o Império Romano na região da África, no norte da África. E naquele momento, Agostinho está vendo que quem está prosperando com a chegada de Constantino ao poder é a igreja. Enquanto o Império Romano, o poder político e bélico está ruindo, a igreja está ganhando força dentro do império. Então Agostinho vai ler que a igreja é o reino de Deus na terra. E se ela é o reino de Deus na terra, o diabo já está preso. O diabo está vencido, porque Jesus disse que o valente só tem força até quando um outro valente, melhor do que ele, entra na sua casa, desarma ele e o amarra. Então Satanás já está preso. O Apocalipse 20 começa que o anjo desce com a grande corrente, aprisiona o diabo e leva para o abismo. Nisso, ele adota a visão de Ticônio. Nessa nova abordagem da visão de Ticônio, Agostinho, ele vai rejeitar uma percepção que Ticônio defendia, que Cristo regressaria em 380. Ele tinha um cálculo por trás. Então estava às vésperas, porque ele está vendo a queda do Império Romano acontecer. Veja como a queda do Império Romano influencia todo mundo.
Qualquer quebra de sistema, de um poderoso sistema, leva os religiosos a refletirem. A Primeira Guerra Mundial foi uma guinada no mundo religioso. A XP até hoje defende que Cristo voltou em 1914, espiritualmente, com a Primeira Guerra Mundial. Então, existe essa proposta. E a tradução da Testemunho de Jeová chama tradução do Novo Mundo, porque o Novo Mundo começou em 1919, que a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, 1919 o mundo começa a se recompor. Então começou a era do Novo Mundo, que Cristo voltou espiritualmente, começa a pregação. Veja uma proposta milenista por trás aí. Então, os grandes acontecimentos, eles mexem com a humanidade. Eles alteram a forma de pensar. Então, Ticônio estava na expectativa que em 380 Cristo regressaria. Agostinho rejeitou de imediato isso, porque essa história de datar sempre foi perigosa. No segundo século da era cristã, a igreja frígia de montanos, montanistas, profetizaram a volta de Cristo e marcaram datas. Então, essa questão de marcar a data, né, particularmente, eu só tenho uma data para a volta de Cristo. Pode me chamar de herege, mas eu não abro mão dessa data. O dia que Cristo vai voltar para mim é hoje. Porque eu não espero Ele amanhã, eu espero Ele hoje. Sempre que o hoje chega para mim, é o dia da volta de Cristo. Então eu ando com essa data comigo. Qual o dia da volta de Cristo? Hoje. Estou esperando Ele amanhã, estou esperando hoje. Quem está esperando Ele hoje? Amém, glória a Deus, irmãos. Esse é o desafio, né? Então, Agostinho, ele abre mão, mas adota uma perspectiva. Me permitam aqui, eu vou abrir esse. Com essa proposta agora, começa a se configurar um pensamento que vai dominar a Idade Média, a igreja cristã. Porque Agostinho, ele organiza a doutrina da queda, do pecado universal. Ele é um grande teólogo, é um grande filósofo, é um grande influenciador dos pensamentos. E ele escreve uma obra que é a Cidade de Deus. E nela ele organiza diversas doutrinas. E isso se torna fundamental para a igreja durante a Idade Média. Ele organiza os princípios hermenêuticos, o quadrilátero. Aliás, essa palavra quadrilátero é aplicada a John Wesley, o quadrilátero de Wesley, que era 4 linhas de pensamento. Mas a interpretação quadrupla, que ele organizou. E isso vai influenciar toda a corrente de pensamento para frente, até Tomás de Aquino surgir na área. Então nós temos os quiliastas, que defendiam uma visão literal para o futuro. Agora temos uma quebra. O milênio já começou com a ressurreição de Jesus e é espiritual, simbólico. Ele acontece aonde? No coração. Cristo já está reinando. A primeira ressurreição já aconteceu. Foi o novo nascimento. E essa corrente, se você assistiu uma pregação de Hernando Dias Lopes, ele vai dizer tudo isso que eu estou dizendo agora, que essa é a corrente dele. Né? Se você ouvir uma pregação minha, você não vai ouvir isso. Amilenismo, seguindo o mesmo princípio do pós-milenismo, eu quero destacar aqui um detalhe.
o pós-milenismo, ele ganhou uma nova roupagem depois de Agostinho, e depois da Reforma Protestante, ele foi aperfeiçoado. Por exemplo, no pós-milenismo, ou seja, para que o milênio se feche, nós precisamos evangelizar o mundo. Porque a Bíblia diz que, em Mateus 24, que o evangelho chegará no mundo todo, então voltará o Senhor. Quando este evangelho for pregado no mundo todo, virá o Senhor. No sermão de Jesus. Então, os pós-milenistas entendem que o mundo precisa ser evangelizado. Isso fortaleceu muitas agências missionárias, que surgiu Hudson Taylor, outro que vai para a África, grandes obras de missionários impulsionados pela doutrina pós-milenista. E isso dá base para uma outra questão, a cosmovisão, que é a forma de modificar o mundo e a cultura. Os pós-milenistas entendem que, quando o evangelho chegar no lugar, a paz será implantada. Então, quanto mais pessoas aceitarem Cristo, mais paz haverá naquele espaço. Então, aos poucos, o mundo será redimido pela paz, por meio do evangelho, a violência será reduzida e haverá uma restauração mundial para o retorno de Cristo. Nessa perspectiva, os milenistas fizeram missões e mandaram muitos missionários para o mundo todo. E aí surge a redenção da cultura na cosmovisão, que é uma escola por trás dessa doutrina. E o resultado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram o toque no calcanhar de Aquiles da doutrina. O mundo só aumentou em violência, em guerras, em fomes e miséria. Aí a doutrina ela esfriou. E muitos abandonaram essa forma de crer. E vão partir para onde? Para o amilenismo. Que é a estrutura quase a mesma, sem essa proposta da igreja ter que evangelizar o mundo. Já que a conversão é uma ação de Deus, você não precisa ter essa preocupação toda de querer você modificar o mundo. Quem vai modificar o mundo é Deus. Então, o amilenismo é negando que a ideia que o milênio se fecha, Cristo volta depois do milênio, depois que a igreja cumprir essas etapas. O amilenismo tira essas obrigações da igreja e começa a trabalhar uma perspectiva. A ideia que o milênio é espiritual é a mesma. A ideia que o milênio está nos corações é a mesma, só que aqui surge uma vertente diferente. Esse milênio, ele já é espiritual, mas se tornará literal também, sem ter uma preocupação de ser um reino de 1000 anos. Mas o governo total de Cristo sobre o universo, de forma física, literal. Então existe um já e o ainda não. E é o amilenismo que faz esse resgate. Para os irmãos que querem aprofundar o tema, eu indiquei aqui Millard Erickson, está lá na bibliografia e também está essa obra. Existe uma obra de um autor chamado Anthony Hoekema. Ele é do Seminário de Calvino, e ele é um grande defensor do amilenismo. Ele apresenta todas as escolas e refuta, apresentando por que o amilenismo é melhor na perspectiva dele. Tá certo? Vou chegar em outros livros também, tá? Então, com calma, não me julgue antes de terminar a palestra. Então, a visão do amilenismo segue a abordagem de que o reino atual está nos corações, mas em breve será literal. Mas não um reino de 1000 anos.
rejeita a ideia de que a igreja completará o milênio com a pregação, porque a igreja é o reino de Deus, segue a mesma padronização. Segundo, a igreja substituiu Israel. Deus não tem dois planos, um com Israel e outro com a igreja. Deus não tem dois povos para tratar, só tem um, é o Israel espiritual que ele conta hoje. A igreja substitui Israel. Aquele Israel que está lá, o étnico, hoje a nação, Deus não tem nada a ver com ele, na visão do amilenista. Tem nada a ver. Aquele povo não tem nada de Deus mais, a não ser que se converta para Cristo. Aquele retorno, a restauração do Estado, não tem nada com profecia, na visão do amilenista. Está tudo fora. A igreja substituiu. O único povo que Deus conta na terra é a igreja, encerrou o assunto. Então, essa teologia trabalha com a teologia do pacto substitucional. A igreja substituiu Israel, chamada também de teologia da substituição. Essa visão, ela é clara no amilenismo. Satanás já está preso. O milênio já começou com a ressurreição de Cristo. E a primeira ressurreição, da mesma forma, é o novo nascimento. Já está acontecendo. Para isso, a leitura do livro do Apocalipse, ela se encaixa em cada escola de forma diferente. Existem diversas formas de ler o Apocalipse. Eu vou dar uma palestra sobre o Apocalipse domingo, lá nos bancários, numa igreja. E surge então a escola pré-milenismo. Essa escola aqui, ela vai surgir no século XVIII para o XIX. Ela ganha o seu embrião no século XVII. Nós temos diversas fontes históricas para isso. E o seu principal expoente é John Nelson Darby. John Nelson Darby era um homem cansado do sistema eclesiástico em crise na Inglaterra. Então ele formou uma comunidade que vai dar origem depois o que se chama hoje de igreja local, localismo e outras coisas, sai desse grupo. O missionário Watchman Nee. E John Nelson Darby era um erudito, era um biblista, tradutor. Ele traduziu a Bíblia para o francês, para o alemão, para o inglês. Você tem ideia? Só de traduções com o nome dele que existem. E escreveu mais de 50 obras e ele formulou o pensamento das dispensações. Calvino sempre trabalhou com duas dispensações, a antiga dispensação e a nova dispensação. Nas obras de Calvino, sempre está lá, nas institutas, esse nome dispensação, mas duas dispensações. John Nelson Darby, ele passa a defender 7 dispensações. Essa doutrina será assimilada por um congregacional chamado Cyrus Scofield, pastor congregacional que passou para a presbiteriana e depois voltou para a igreja congregacional. E aí isso influenciou muito as igrejas congregacionais a adotar o dispensacionalismo, as dispensações. 7 dispensações, quais são? Primeiro, dispensação da inocência. Diga comigo, inocência. É o momento que o homem não conhece o pecado. Então ele é inocente, ele não conhece, não sabe o que é o mal. Esse primeiro momento que vivia. Depois, a segunda dispensação, diga comigo, consciência. Ele passa a conhecer o pecado. Terceira dispensação, diga comigo, governo humano. O homem entrou no seu estado de consciência, foi dominado pelo pecado, encheu a terra de violência, Deus trouxe o dilúvio e estabeleceu o governo humano. Quando sai da arca, Deus diz que o homem que matar outro homem vai ter que ser derramado o seu sangue. Então estabelece o governo, as leis. Ainda que não seja escrita, está escrita na consciência, por meio da tradição oral. Depois daí, Deus vai aumentando a sua revelação para o homem e traz a dispensação patriarcal. Diga comigo, patriarcal. Quando Deus escolhe Abraão para fazer uma nação, também chamada de dispensação da promessa.
inocência, consciência, governo humano, patriarcal. Agora, Deus, ele revela algo mais e instaura a dispensação da lei. Diga comigo, lei. É a quinta dispensação. Com Moisés, Deus estabelece a lei, porque agora ele tem uma nação que vai levar a sua glória, seu conhecimento para o mundo, que é Israel. Então vem a lei. Na era patriarcal era promessa, agora é lei. Terminada a dispensação da lei, Deus instaura a dispensação da graça. Diga comigo, graça. Inaugurada por Cristo, expandindo para todas as nações. Quando Cristo arrebatar a igreja, grande tribulação, retorno de Cristo, o que é que vai ser instaurado? O milênio, que é a última dispensação, chamada dispensação do reino. Diga comigo, reino. Sétima dispensação. Então, ele organizou, Scofield aprimorou esse projeto, expandiu pelo mundo. Isso foi assimilado por Charles Bronx, um pastor presbiteriano que fundou uma faculdade só para formar pessoas com esse pensamento. Que existem pessoas hoje que dizem assim, dispensacionalismo é coisa de assembleiano e batista. Não é coisa de reformados. Está enganado, não conhece a história. Primeiro, o dispensacionalismo surge na tradição reformada, influencia as igrejas reformadas. Agora, o movimento pentecostal foi o que mais difundiu o dispensacionalismo. Isso não é doutrina de pentecostais. O dispensacionalismo existia antes dos pentecostais. E ela sempre esteve ligada à tradição reformada. Vou citar um teólogo reformado, dispensacionalista, um na América do Norte e um na América do Sul, no Brasil, de grande reconhecimento. Um é John MacArthur. John MacArthur, que é um puritano reformado, radical, sensacionista ao extremo e é dispensacionalista. Tem a Bíblia de Estudo MacArthur, pode pegar, que é nas dispensações, e é um grande dispensacionalista, um grande exegeta da Bíblia. E outro no Brasil, que é Marcos Granconato. Pastor Marcos Granconato, pastor batista, e a igreja dele toda dispensacionalista, bem definida no seu dispensacionalismo, com muito estilo, com muita maestria. Um conhecimento, ele está sempre no programa Vejam Só, defendendo posições reformadas calvinistas, porque ele é um batista reformado, que existem os batistas gerais e os particulares, os arminianos e os calvinistas. E ele é da linha reformada. Então, mas da doutrina escatológica, ele é dispensacionalista e clássico. E quando eu falar de dispensacionalismo, por favor, diga de qual dispensacionalismo está falando. Se é o clássico, se é o revisado ou se é o progressista. Tem 3 escolas. Eu vi um pastor daqui da capital, fez um vídeo fazendo uma crítica e desafiando os dispensacionalistas. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, é que eu não gosto de me envolver com polêmica. Ele nem disse de quem estava falando. Ou seja, leu algum pedaço, algum fragmento na internet e fez o vídeo dele. Né? Então, existem escolas dentro de escolas. Tá certo? Então, o pré-milenismo, ele ganha esse espaço e diz que Deus mantém um plano literal com Israel. Israel é o povo instrumental que Deus escolheu para ser o instrumento, porque a Bíblia diz que o Messias vem dos judeus. Deus fez o pacto com os judeus, uma aliança com os judeus, entregou as promessas aos judeus e deles descendo Cristo. Só em Romanos capítulo 9, versículo 4, você tem 9 privilégios que Deus entregou a Israel. E Paulo não diz que nenhum está no passado. Paulo diz, deles são. Porventura Deus esqueceu o seu povo. Então Paulo aplica pronomes possessivos a Israel no presente.
e não no passado, como quem foi. Isso é um ponto. Então, essa escola, ela parte do princípio que a interpretação da profecia deve ser literal. Que aquilo que Deus prometeu a Israel, ele vai cumprir. Aquilo que falta será concretizado. Porque Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes te quis ajuntar como a galinha ajunta os pintainhos e não quisestes? Mas vocês não me verão mais. Até, olha a expressão de Jesus, advérbio de tempo. Até o dia em que disseres: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus prometeu a Jerusalém voltar para lá. E o Apocalipse 1:7, até mesmo aquele que os traspassaram o verão novamente. Então, o dispensacionalista, ele interpreta que a profecia deve ser vista literal. Por quê? Se a Bíblia diz que Jesus montaria num jumento em Zacarias 9, ele montou no jumentinho. A Bíblia diz que ele nasceria pela boca de Miqueias em Belém de Judá. Foi na aldeia de Belém? A Bíblia diz que ele seria esbofeteado pelo Isaías. Ele foi esbofeteado? Literalmente? Seria puxada a sua barba. Aconteceu literalmente? Então, há uma série de profecias para o Messias e elas se cumpriram literalmente. Por que as demais não devem se cumprir literalmente? Essa é a pergunta do dispensacionalismo, que faz uma interpretação literal das Escrituras. Então, essa escola, ela se vale que Deus ainda tem um trato com Israel, considerando Romanos 9, 10 e 11. Deus ainda vai restaurar seu povo. Não significa que quem é judeu está salvo. Não confunda isso. O dispensacionalista não ensina isso. Deus tem um pacto e vai preservar o povo, a nação, para cumprir os seus propósitos. Agora, a salvação depende da crença no Messias. Assim como Paulo disse que ele era a prova que o remanescente estava aceitando, até hoje tem milhões de judeus espalhados no mundo servindo a Jesus, chamando pelo nome Yeshua HaMashiach. Então, estão aceitando, então não fracassou com os judeus. Agora, a nação, ela teve que dormir para que os gentios se acordassem. Teve que tropeçar para que os gentios fossem levantados. É isso que Paulo disse. Então, essa escola diz que Deus trata com Israel, a igreja e os gentios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portai-vos de modo tal que não deis escândalos, nem aos judeus, aos gentios, nem à igreja de Deus. Ele destaca 3 povos. Se os judeus não estão mais no plano de Deus, porque Paulo dividiu essas 3 classes? Não dê escândalo, nem aos judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Essa é a questão do dispensacionalismo. O dispensacionalismo também defende que a igreja será arrebatada. E esse arrebatamento pode ser, tem 2 escolas, ou antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação. E no retorno de Cristo, então o milênio será implantado, literalmente. É isso que defende esta escola. Então vamos para a última escola para a gente fechar aqui. Todos juntos. Pré-milenismo histórico. Essa aqui foi a escola adotada pelo Dr. Russell Shedd, atualmente Luiz Saião no Brasil, e muitos grandes expoentes. A minha igreja, Assembleia de Deus, por tradição, ela adota o dispensacionalismo clássico. Ela defende o dispensacionalismo clássico. Eu estou no dispensacionalismo
revisado. Flertando com o progressista. Irmãos queridos, pré-milenismo histórico. Eu não sei quem já pensou, isso é um herege, né? A visão que adota a visão patrística, ela se volta para a patrística, os quiliastas, que defendiam um milênio literal. Essa escola se vale da patrística, mas não adota o dispensacionalismo. Um grande nome internacional, peso na teologia dessa escola, se chama George Eldon Ladd. George Eldon Ladd. Então, adota essa visão e, para eles, a igreja será arrebatada para o céu. E, olha assim, mas não no céu. Perdão, eu troquei aí. Ela será arrebatada no céu, mas não para o céu. É o inverso. Perdão aí, irmão, tem uma inversão aí. Por quê? Cristo voltará, nas nuvens arrebata a igreja, no final da grande tribulação, e não leva a igreja para dentro do céu. Ele desce, destrói o inimigo e implanta o milênio. Não tem essa história de ir para dentro do céu. Aí, inclusive, outro dia eu vi um pastor batista, disseram que você vai para o céu, lhe enganaram. Você não vai para o céu. Aí, o chamado, né? Quem adota uma escola, ele só consegue ler na lente que ele adotou. Ele passa a adotar e é mais conveniente. E cada um esteja seguro em si mesmo para defender a sua escola dentro de casa. O perigo é quando não tem nenhuma escola. E aí o pessoal fica embaraçado, não sabe o que crer. Não sabe para onde vai. É preciso que uma igreja adote e a liderança tenha uma posição firme numa escola, adote. Qual a escola da nossa convenção? Qual a escola? Então vamos adotar essa aqui. E doutrina com ela. Porque o segredo está no final, irmãos. Se tem uma coisa que todas as escolas têm em comum, é que Cristo voltará. Tem ponto melhor do que esse? O conflito está no como e quando. Mas que ele vai voltar, nenhuma nega. Então, o ponto final, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, na hora que estiver subindo, aí um olha para o outro e vai dizer assim, eu não te disse que ia ser assim? O importante é que Jesus vem e a igreja vai estar com ele para sempre. Esse é o ponto mais importante. Então essa escola, ela nega um arrebatamento para o céu, mas um arrebatamento no céu, nas nuvens, mas não vai para o céu. Cristo voltará no final da grande tribulação, arrebatará a igreja nos ares, destruirá o inimigo pelo sopro da boca, implantará o milênio. O reino será literal, agora com um diferencial. O dispensacionalista entende que haverá um governo de 1000 anos, literalmente. Nessa aqui não. Esse termo 1000 anos é simbólico. Então, não sabemos quanto tempo. Está indicando que é longo. Mas não necessário que seja 1000 anos. Então, essa é a proposta de leitura dessa escola aqui. Contudo, não significa literalmente 1000 anos, pois os números são simbólicos. E, pelo que eu vejo, eu já extrapolei. Conclusões. E aí, irmãos, milênio. Você tem 3 escolas que defendem o milênio físico, literal, que uma abordagem futura. Primeira, segunda, terceira. Esse se chama histórico clássico porque volta, pega a base da patrística, passa por cima dos dispensacionalistas e apresenta a sua visão. Essa visão aqui, certo? E muito interessante essa escola,
e eu dando aula sobre escatologia, ensinando com todas as referências, um aluno disse: hoje eu me defini. Estava com dúvidas, mas a partir de hoje eu sei qual é a minha escola. Eu fiquei preocupado porque ele era assembleano. Pós-milenismo e amilenismo são as duas escolas que trabalham com o milênio simbólico, que já está acontecendo no presente. Só por curiosidade, não é crítica, não é... Com todo respeito, cada um esteja convicto em si mesmo. Quem já está no milênio aqui? Não tem ninguém no milênio aqui? Quem espera o milênio futuro aqui? Muita gente, glória a Deus, viu? Parece que a doutrina aqui que circula está clara. Então, irmãos, existem essas 5 escolas, as principais, que norteiam essas doutrinas. Eu espero que, com essa pequena abordagem, essa mini panorâmica é isso, subir a montanha e mostrar por cima. Agora, detalhes, tem que descer a montanha e ir lá, investigar cada casa, cada rua, cada vilela, se aproximar e descobrir os detalhes. Não tem como fazer isso, mas eu tentei sintetizar o máximo e espero que tenha ficado claro para os irmãos. Se você entendeu isso, a natureza física, literal, futura. A natureza espiritual, simbólica, presente. Se entendeu essas duas coisas, fica muito fácil de lidar com essas escolas. E discutir, brigar por isso, não é saudável, nem é cristão, na minha opinião, na minha frágil opinião. Não há necessidade para isso. Se a minha doutrina não contribui para edificar a igreja, glorificar a Cristo e alcançar os perdidos, por que eu estou utilizando ela? Como instrumento de guerra para dividir com irmãos e outras igrejas por conta disso? Não. Eu acredito que cada uma delas, dentro do seu espaço, anuncia Cristo e a sua glória, edifica a igreja tendo esperança na volta de Cristo e alcança os perdidos. Todas elas. Agora, os detalhes nas entrelinhas, isso aí fica a cargo de cada escola. Não é o fato de vermos ou pensarmos diferente que vai anular a outra escola ou torná-la inadequada. Jamais. Sejamos sensatos quanto a isso. Isso é o que chama de irenismo. Ser irênico. Essa palavra irênico significa, vem do grego eirene, que quer dizer paz, ser pacífico. Então, irenismo, só que é escrito com i. Em grego é com épsilon, né? Eirene. Ter um espírito irênico, pacífico, e não para dividir, brigar por isso. Que se alguém estiver me aguardando aí fora para discutir, já